Bom, pois é, pessoal. Bora falar um pouquinho agora de América de Cali 1, Corinthians 1. Bom, Corinthians começa o jogo com o time reserva, visando sábado, o clássico contra o Palmeiras. E que, cara, apesar de eu ser contra essa ideia do Ramon Dias, que pra mim o Ramon Dias, ele até agora ele tá sendo, digamos, persistente nos erros. Porque, principalmente em competição, em Copa, né? Porque o Ramon, desde quando ele chegou, ele, ele vem deixando e muito a desejar em mata-mata, né? Ano passado, contra o Flamengo no Maracanã, ele erra feio quando ele começa o jogo com o Rian e com o Charles. Resultado, não viu a cor da bola no Maracanã e perdeu o jogo e 1 a 0 até que ficou barato até, né? Aí já na volta, também não fez por merecer e tomou o nó tático do Felipe Luiz e acabou que o Corinthians ficou de fora da final da Copa do Brasil. Já na Copa Sul-Americana contra o Racing, ele também erra feio. E esse ano também, cara, ele rifou mais uma competição, apesar de que não foi só ele que foi um dos coadjuvantes pro Corinthians ter caído precocemente na Libertadores, só que ele, digamos, contribuiu, né? E ontem, eu acho que na minha opinião ele errou, pessoal. O Corinthians ele começa o jogo com uma linha de 4, com Mateuzinho, Bidu, Félix Torres e André Romário. Até aí eu não acho errado, porque quando você tem, por exemplo, o Bidu, você tem o Angileri que tá machucado, que hoje o Angileri é titular incontestável da posição, certo? E que, pensando nesse lado, pessoal, não dá pra também crucificar o Ramon Emiliano. Por quê? Porque ou era o Bidu ou era o Hugo. Então, até aí, ok. Porém, quando ele começa o jogo com Rian e Maicon, o Corinthians não tinha esse cara mordedor. O Corinthians não tinha esse cara cão de guarda. O Maicon, pessoal, o Maicon ele é um cara que... O Maicon ele vem desde o ano passado assim, cara. Ele se torna um volante bonzinho pro adversário. Pode parar pra ver mesmo no primeiro gol do América de Cali. O cara cobra o lateral, o cara gira em cima dele e ele não dá uma levantada no cara, não atrapalha o cara, não faz nada, mano. Dá liberdade. E, cara, o Michael e o Rian, olha, deveriam ser punidos, porque assistiram o jogo de camarote sem ter pagado ingresso, cara. Não arrumaram nada. Esse Rian aí também, pessoal, na boa, moleque emocionado. Todo jogo que o moleque joga, o moleque toma cartão, arruma confusão, cara. Aí também o Corinthians pra esse jogo, ele não tinha esse camisa 10. Até aí eu também não vou colocar nas costas do Ramon Dias, porque ele colocou o Thales Magno. Tá, ele colocou o Thales Magno, mas só que aí também não tinha muito por onde correr, pessoal. Porque você tem o Memphis que tava de fora, você tem um Coronado que não jogou, você tem um Garro que tá machucado, então não teve muito por onde correr. E, pessoal, convenhamos que o Thales Magno, apesar dele poder fazer, digamos, essa de camisa 10, não é a dele, pessoal. E o negócio do Thales Magno é, ó, ponta, ponto. Cair pelos lados do campo. E aí, lá na frente, ele começa com Romero e Hector Hernandes. Só que aí, a partir do momento... O Corinthians foi engolido no primeiro tempo pelo América de Cali. O primeiro tempo foi um bombardeio, como já era de se esperar. Porém, quando ele começa a colocar Carrilho, Bidon e Yuri Alberto, o Corinthians passou a tomar conta do jogo. E empatou com o Mateuzinho. E porque foi ineficiente em uma ou outra chance, ele não virou o jogo, pessoal. Bom, um empate até que considerável diante das circunstâncias. Um ponto, digamos, ok, considerável na Sul-Americana, primeiro ponto do Corinthians na Sul-Americana, mas que precisa render mais.
E futebol o Corinthians tem pra isso. Sábado agora é as Peppa e vai pra cima delas, Coringão.